O que é ser cristão? Iniciamos nossa fala afirmando que ser cristão de nenhuma forma se limita em crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Confessar Cristo como Salvador é ponto fundamental, mas também é um brado que ecoa do nosso íntimo, indicando o acirramento de uma batalha iniciada desde antes da queda do primeiro casal. A partir de então, logo percebemos que a cada movimento em direção a Cristo, em nosso crescimento espiritual, parece-nos mais difícil de caminhar, persistir neste crescimento e vivenciar a nossa fé. Embora neste mundo, sob o jugo do maligno, pois como cordeiros estamos em meio a lobos, cercados de ameaças à nossa segurança. Satanás nunca se cansa, mesmo sabendo de sua completa e definitiva derrota. Nunca se cansa nem medirá esforços para nos impedir de caminhar em direção ao crescimento espiritual, ou seja, a comunhão com Jesus, o Messias. Todavia, nosso intuito é lembrá-lo que Jesus Cristo, nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, nos proviu de tudo que necessitamos para nele permanecermos. E tudo quanto precisamos é ter ouvidos para ouvir a sua voz. As tentativas infrutíferas de Satanás, como sejam impedir-nos de crescer, de testemunhar nossa fé, persiste na sua insana fúria, tentando, sem parar, bloquear a nossa convivência com o Pai, paralisando nossa caminhada como discípulos. Nosso crescimento espiritual se verifica na mesma medida do aumento da nossa fé, a qual, sendo o dom de Deus, em nós é alimentada pela leitura, reflexão e obediência à sua palavra. Jesus não apenas nos dá, pelo Espírito Santo que enviou para habitar em nosso coração, o entendimento da palavra, como o espírito de fortaleza, a prudência da serpente e a suavidade da pomba. Tal o amor do Pai por nós, que sabendo da impossibilidade absoluta de nós, seres caídos, pois em pecado nos concebeu nossa mãe, conforme está escrito em Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Pagarmos um débito infinito, porque é um débito resultante da ofensa ao único Deus, ao único infinito, eterno, é impossível. Assim como vimos, para nós é impossível pagarmos tal débito frente à perfeita justiça de Deus, que exige derramamento de sangue inocente, imaculado, para quitar tão imenso débito contraído por nós, pecadores. Não havendo um justo sequer neste mundo, conforme escreveu Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Assim, tal foi seu amor que enviou seu Filho unigênito,
para com seu próprio sangue e indescritível sacrifício, fazendo-se maldição ao assumir o nosso lugar no madeiro, porque está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. O cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Pelos intensos maus tratos que suportou sobre si, levou nossas enfermidades e, após esmagar a cabeça da serpente e vencer a morte no madeiro, lá cumpriu o sacrifício por todos os homens, desde o primeiro ao último a ser gerado neste mundo, mas salvou a muitos, quitando seu impagável débito diante da justiça divina. Esses muitos foram os que nele creram como único e suficiente Salvador. Assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Em Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 6, está escrito: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em sofrimentos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Filho unigênito de Deus veio em carne, concebido em sua serva Maria, por obra do Espírito Santo, agraciando-a com a maior bênção e honra jamais concedida a outro ser humano, a mulher em cujo útero foi gerado pelo Espírito Santo o Filho de Deus. Deste modo, ele é 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus, por ser gerado pelo Espírito Santo. Assim, nenhuma mácula que Maria herdou, como qualquer outro ser humano, o pecado original, poderia manchar o unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo, o único justo, cumpriu plenamente o plano de salvação concebido pelo Pai desde os tempos da eternidade para nos salvar da eterna condenação. Deus criou tudo o que existe e nisso se inclui o próprio tempo, estando ele antes do tempo, em todos os tempos, ao mesmo tempo, eternamente. Deste modo, antes de criar o ser humano, sempre esteve ao mesmo tempo em todos os momentos de sua vida e, portanto, seu prévio conhecimento
não condicionou a manifestação da natureza daqueles que amaram mais as trevas que a luz, porque, havendo criado tudo para a sua glória, os criou a esses ímpios por natureza, reservando-os em vasos de ira. E lá no madeiro está o amor de Jesus por nós, que fez a seguinte oração, escrita em João 17, versículos 1 a 26. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai,
aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.